Oi, pessoal, esse é o projeto PPGE em Foco, onde, de uma forma rápida e acessível, a gente discute um pouco sobre as publicações que os discentes do programa de pós-graduação em Economia da UF estão realizando. Meu nome é Juliane Udimar, eu sou doutoranda do PPGE, e hoje nós vamos conversar com a Maria Carolina Couto sobre o seu artigo chamado Contracepção e Autonomia das Mulheres na Decisão pela Gravidez, efeitos do programa Bolsa Família, em coautoria com o professor Carlos César Santejo Sayane e a professora Mônica Yuki Kuwahara, publicado na revista Economia e Sociedade da Unicamp. Olá, gente, tudo bem? Maria, sobre o seu trabalho, qual que é a relação entre o programa Bolsa Família e a contracepção? Então, vamos começar pelo programa Bolsa Família. Então, ele foi, né, porque ele se encerrou no ano passado, mas ele foi por muito tempo um dos, se não o maior programa de transferência condicional de renda do mundo. E o que significa o programa de transferência condicional de renda? Que é realizado um pagamento mensal às famílias pobres e extremamente pobres. E, em contrapartida, essas famílias elas precisam cumprir com algumas condicionalidades. E essas condicionalidades elas estão atreladas principalmente à educação e à saúde das crianças e adolescentes dessas famílias. Então, aí, levando em consideração a importância e o tamanho do programa Bolsa Família, tem muitos estudos sobre ele. Tanto cercando aí se ele conseguiu atingir os seus objetivos principais, que era ali principalmente combate da pobreza, da extrema pobreza, encerrar ali, interromper o ciclo intergeracional da pobreza, e por isso que eles focavam tanto nas crianças e adolescentes. Mas por ser um programa assim tão extenso e complexo, ele pode ter também efeitos não planejados. E aí é que existem vários outros estudos também do programa. E aí, uma das pautas que se tem assim de possíveis impactos do programa Bolsa Família cercam muito a questão da mulher. Por quê? O programa Bolsa Família ele define como uma das diretrizes que os benefícios monetários eles têm que ser pagos prioritariamente às mulheres do domicílio. Então, se são as mulheres que estão recebendo principalmente esses benefícios, a gente pode ter ali efeitos sobre a vida, sobre a dinâmica do cotidiano delas, e inclusive sobre questão de fecundidade, contracepção, e aí que a gente se insere. Principalmente no começo do programa, existia ali uma discussão muito grande sobre se o programa ele não incentivaria a fecundidade das beneficiárias. Por quê? Porque os benefícios variáveis, eles eram pagos de acordo com o número de filhos das famílias. Então, ele iniciou com até 3 crianças e depois passou para 5 crianças. E aí a discussão, o senso comum, ficava debatendo se o fato de você atrelar o pagamento desses benefícios ao número de filhos não podia fazer com que essas mulheres tivessem aí um incentivo a ter novas gestações. Levando esse grande debate que teve, principalmente no início do programa em consideração, tiveram muitos trabalhos ali, alguns trabalhos, principalmente no Brasil, para investigar, então, se isso fazia sentido ou não. E aí, não existe um consenso, na verdade, sobre os efeitos do programa Bolsa Família nesse sentido, quando a gente leva em questão a discussão da fecundidade, porque existiram trabalhos que encontraram um efeito positivo, ou seja, mulheres que eram beneficiárias tinham ali uma maior propensão a ter um maior número de filhos por causa do benefício variável. Tiveram trabalhos que encontraram um efeito negativo, ou seja, ao comparar grupos de mulheres com características semelhantes, eles viram que as mulheres que recebiam o benefício tinham a menor probabilidade de ter mais filhos do que as mulheres que não recebiam. E tiveram trabalhos que não encontraram impacto nenhum, ou seja, não tinha ali nenhuma relação estatisticamente significante entre o número de filhos e a questão dos benefícios que elas poderiam ali vir a receber. Maria, no seu trabalho você utiliza a abordagem de autonomia e empoderamento. Qual que é a diferença em relação às outras abordagens para analisar essa questão? Então, como eu falei desses outros trabalhos ali que investigaram a relação entre o programa Bolsa Família e a questão de fecundidade, é que eles focam justamente na fecundidade, ou seja, no número de filhos que essas mulheres tiveram enquanto elas recebiam ali o benefício. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar contribuir para essa discussão de fecundidade, contracepção, comportamento reprodutivo, mas com um diferencial de investigar os efeitos além do conceito de fecundidade, ou seja, além do conceito do número de filhos que essas mulheres tiveram.
levando em consideração algo que esses trabalhos não conseguiam levar em consideração, porque também não era o objetivo deles, mas as escolhas que essas mulheres podiam fazer, levando em consideração ali essas dimensões do comportamento sexual e reprodutivo. O que Ou seja, perdão. Ou seja, a gente usou algumas variáveis que elas tentavam captar a capacidade e a liberdade que essas mulheres tinham de tomar decisões que eram relativas ali aos seus próprios corpos e que tem, obviamente, reflexos por toda a vida, porque a gente está falando da geração de crianças que estão ali sob a responsabilidade delas por pelo menos 18 anos, né, o mínimo. Então, ao levar isso em consideração, a gente está tentando captar percepções e os desejos das mulheres quanto à concepção e também a efetiva capacidade delas de tomarem decisões de acordo que elas concretizem a vontade, ou seja, elas podem expressar uma vontade, mas elas estão conseguindo, de fato, concretizar essa vontade com o comportamento delas. Então, a gente utiliza variáveis sobre o uso de contracepção, e a gente investigou também a efetividade dessas contracepções que elas utilizaram. A gente utilizou variável sobre o desejo que elas expressaram de querer filhos, ou seja, se elas querem filhos, sim ou não. Aquelas que não querem filhos, ou outros filhos, às vezes ela podia já ter filho e não quer mais. Ou aquelas que querem filhos, sim, mas tem aquelas mulheres que querem filhos num período mais imediato e aquelas que querem desejar, adiar, na verdade, essa gravidez para um período um pouco mais longínquo. E também a variável de necessidade não atendida por métodos de contracepção. Sobre isso, você pode explicar mais sobre o conceito? Sim, sim. Essa variável é, inclusive, uma das principais do nosso trabalho, que é a necessidade não atendida de métodos contraceptivos. E ela é muito utilizada quando a gente está falando de planejamento familiar. Porque se a gente for falar sobre analisar o uso de contraceptivos de modo indiscriminado, a gente pode cair em duas situações. A gente pode cair na situação de uma mulher que não usa método de contracepção porque ela está querendo uma gravidez, então falar que ela não está usando contracepção e colocar um juízo de valor de algo negativo nisso não faz sentido, porque ela tem o desejo de ter uma gravidez, por isso ela não está fazendo uso de contracepção. Mas aquelas mulheres que não querem ter filhos e não estão fazendo uso de contracepção, aí sim é uma questão que precisa de ser mais investigada, porque aí sim é que a gente vai conseguir ver se as mulheres elas estão conseguindo exercer ou não o poder de controlar os seus próprios corpos em relação à sua reprodução. Então, essa variável de necessidade não atendida de métodos contraceptivos, ela consegue diferenciar as mulheres que demandam contracepção, justamente porque ou elas não querem ter filhos, não querem ter outro filho, ou elas querem ter o filho, mas elas querem adiar essa gestação por um tempo mais prolongado, então por isso elas precisam hoje usar método de contracepção. E aí, dentre essas mulheres, então, que têm uma demanda potencial de contracepção, que elas precisariam estar fazendo uso de contraceptivo, aquelas que elas têm essa necessidade atendida e aquelas que não têm essa necessidade atendida. Porque aquelas que desejam, expressam um desejo e não conseguem, na prática, concretizar esse desejo através do uso de contracepção, ela não está conseguindo, de fato, exercer o seu direito reprodutivo, elas não estão ali tendo a capacidade e a liberdade de decidir o momento e a frequência dessa reprodução. Então, é isso que essa variável faz, e por isso que ela é tão importante na discussão de planejamento familiar, porque a gente vai pegar aquelas mulheres que precisam de contracepção e vai ver aquelas que estão sendo atendidas e aquelas que não estão sendo atendidas. Esses foram seus principais resultados? Isso, então, os nossos principais resultados eles estão realmente muito atrelados a essa variável de necessidade não atendida por método contraceptivo. Porque a gente encontrou que o programa Bolsa Família, ele diminuiu de 3 a 5 pontos percentuais a probabilidade das mulheres beneficiárias, em comparação com aquelas que têm características muito próximas, mas não recebem o programa Bolsa Família, de terem as suas demandas por contracepção não atendidas. Ou seja, as beneficiárias, elas tinham uma menor probabilidade de demandarem método de contracepção e não terem essa demanda atendida. O que é o efeito ali é de diminuição, né, da probabilidade, mas ele é um efeito positivo no sentido de que ele é um efeito benéfico, porque o programa Bolsa Família, então, ele estaria ali contribuindo para as mulheres que não desejam engravidar, seja aquelas que não desejam engravidar de forma alguma, ou aquelas que não desejam no momento, ou aquelas também que estão indecisas, elas também entram nesse grupo.
de tomarem decisões sexuais reprodutivas que estão de acordo com as vontades que elas expressam. Então, a gente teria aí um efeito causal do programa Bolsa Família sobre essa questão da necessidade não atendida de métodos contraceptivos, muito benéfica. E aí a gente sugeriu, no caso ali, 3 possíveis canais de impactos que seriam aí interdependentes, a gente não consegue definir de fato qual seria o principal canal ou não, mas a ideia é de que eles provavelmente estão ali atrelados e atuando em conjunto, sobre o porquê o programa Bolsa Família conseguiu esse efeito tão benéfico. Então, o primeiro canal seria pelo incremento da renda. Muitas dessas mulheres, elas nunca tiveram acesso a uma renda regular. Todo mês ela tem a certeza de que ela vai estar recebendo aquele valor. E ali, com esse incremento da renda e essa renda que ela todo mês a garantia de que ela vai receber, pode fazer com que ela tenha tido maior facilidade de se planejar financeiramente para poder fazer ali o uso de um método contraceptivo que vai de acordo com o que ela deseja. Então, aí teria esse efeito mais relacionado à questão da renda. Um segundo canal seria o maior acesso à informação, porque, como eu disse no comecinho, as mulheres elas tinham que cumprir condicionalidades para continuar recebendo, continuar participando do programa Bolsa Família. E essas condicionalidades tinham a ver com a educação e com a saúde das crianças. Então, por ela ter que estar fazendo um acompanhamento constante da saúde das crianças, elas estavam ali frequentando sempre as unidades de saúde. Então, por estar ali sempre naquele espaço, elas podiam tanto ter um maior acesso a informações, como um maior acesso mesmo a métodos contraceptivos que são ali dados gratuitamente, muitas vezes, nessas unidades de saúde. E uma terceira via seria pela questão que a gente fala do empoderamento feminino, a questão da autonomia. Porque ao receber esse benefício nominal, muitas dessas mulheres nunca tiveram uma renda fixa e nunca tiveram essa renda direta, sem depender ali do intermédio, por exemplo, masculino. E isso pode causar muitas mudanças. Existem ali estudos que investigam os impactos que o programa causa na subjetividade dessas mulheres, porque elas estão ali recebendo um benefício monetário direto do governo. Muitas vezes é a primeira vez que elas se percebem como cidadãs que têm direitos a cumprirem e deveres a cumprirem. Muitas mulheres não tinham sequer documentos, elas precisam tirar os documentos para poder participar do programa Bolsa Família, e todas essas questões, elas impactam tanto a questão da subjetividade dessas mulheres, que pode ter ali um efeito delas perceberem a sua capacidade de tomar decisões reprodutivas que estão mais de acordo com o que ela realmente deseja. E fora isso, esses são o nosso principal resultado, né? Está relacionado a essa variável, né, de necessidade não atendida de método de contracepção. Mas, como eu falei, a gente usa algumas outras variáveis também. E aí a gente não observou um incentivo do programa Bolsa Família à redução do uso de contraceptivos. Também não foi observado uma mudança no padrão de utilização desses métodos contraceptivos de acordo com a efetividade. E, além disso, também a gente não encontrou nenhum efeito estatisticamente significante do programa na decisão por uma gravidez dessas mulheres, de acordo ali com o total de filhos que elas já possuíam. E aí, levando em consideração aqueles trabalhos que investigam os impactos do programa sobre a fecundidade, a gente teria uma evidência adicional, com ali uma diferencinha de que a gente não está falando de fecundidade, a gente está falando do desejo que elas possuem de ter novas gravidezes ou não, mas a gente não observa um incentivo do programa Bolsa Família em que essas mulheres levem essas mulheres a desejar ter mais filhos, seja ali para receber mais benefícios, não foi algo que a gente observou. Para quem está nos assistindo, você tem uma mensagem final? Então, duas, na verdade, eu acho que a primeira seria a importância do programa Bolsa Família. Eu acho que sempre que eu falo do programa Bolsa Família, eu acho que sempre se destaca muito, porque ele é um programa que ele tinha benefícios muito claros, ele tinha objetivos muito claros, e a literatura sempre apontou que eles conseguiram alcançar esses benefícios, principalmente ali, questão da diminuição da pobreza, é praticamente um consenso que conseguiu seus objetivos, mas eles também têm tantos outros objetivos que eles não tinham estipulados ali como metas, que eles conseguiram de efeitos positivos, e acho que chamar atenção sempre para isso é muito importante, mesmo o programa tendo sido acabado, acho que nunca deixar de ressaltar a importância que ele teve. E aí, mais especificamente, sobre a discussão
a gente for levar em consideração a discussão de gênero, eu acho que eu sempre vou falar da questão de dados, porque é uma questão que no Brasil é muito difícil encontrar dados sobre gênero no Brasil. A nossa pesquisa ela utiliza dados de 2006, porque foi a única pesquisa que a gente encontrou com representatividade nacional que tinha as informações necessárias que a gente precisava para fazer esse estudo. Então, bater nessa tecla da importância de ter dados para você poder investigar questões tão importantes que estão ali sendo tão comentadas, é algo que eu acho que é muito importante de ser sempre ressaltado. Toda vez que eu estou falando sobre esse assunto, é algo que eu gosto de ressaltar. Em um momento de grande ataque à ciência, é um prazer te escutar, Maria. Muito obrigada pela sua participação. Para aqueles que ficaram interessados em entender um pouco mais sobre o assunto e desejam ler o trabalho completo da Maria, o link do artigo está na descrição do vídeo. Também dá para acessá-lo pelo QR Code divulgado nas redes sociais do PPGE-UFO. No Instagram é só vocês procurarem pelo @PPGE-UFO. Até a próxima edição do PPGE em Foco. Muito obrigada. Tchau!